Olá, vamos para mais um episódio. E eu resolvi começar esse trazendo um poema que fala sobre o entrave que temos na vida, que é o medo. Que não sejas o medo que acovarda, que te põe em rotas já conhecidas. Nelas está a despedida que não quiseste dar. Olha que perigo isso. E então vem a vida e te convida, instiga, revela, desmonta. Uma escolha baseada no medo apenas repetirá traçados. E esses traçados você já conhece, né? Às vezes está precisando de largar esses traçados. É melhor que de outro jeito o tempo seja tratado. Olha que poético isso, né? Dê adeus ao seu passado. O que pensa ser seguro nada mais é do que um muro, onde mira estreito o teu viver. Delimita, mas não te limita. Esse poema é de uma astróloga, né, da Isabel Miller. Né? Eu achei ele bem propício para o dia de hoje. Né? Eu trouxe esse poema da Isabel para fazer um chamado que sinto-se urgente nesse mundo de hoje, que é se aprofundar no seu autoconhecimento. Continuar a fugir de si mesma é, em outras palavras, fugir com os seus medos de enfrentar a vida. Quando recebemos um chamado de se aprofundar nesse universo único que é a busca por si mesma, enfrentamos o medo de acordar dores que calamos ao longo do tempo. Isso vira um vício, tão perigoso como qualquer outro vício, como o vício do álcool, das drogas, da compulsão de consumo, que seja pela comida, que seja por o consumo de material, né? A produção de lixo extensiva, porque a gente não precisa de comprar tanta coisa como a gente compra e acaba produzindo lixo, né? E etc. Essa fuga é inconsciente na maioria das vezes. E quando trazemos isso à luz, você lida com o medo e torna a fugir. E desiste de se libertar dessa compulsão que você entrou, desse vício que você entrou. A terapia corporal faz esse convite para tratar as causas desse vício e ir conhecer ou buscar em si mesma e parar de fugir. Não parar totalmente, a gente sabe, mas de saber que quando você fugiu foi por medo e usou essa estratégia por ter percebido que ainda não deu conta, mas que pode buscar ajuda para enfrentar esse medo que foi grande e assustador. Mas fez a escolha de perceber que precisa de ajuda para enfrentar e superar o medo, abandonando no vício de deixa a vida me levar e tornar-se protagonista de sua vida, da sua história. Criar ferramentas para lidar com as nossas questões inconscientes, dolorosas ou não, ou muito dolorosas, ou talvez menos dolorosas. Fazer isso usando a maior ferramenta que temos, que é o nosso corpo, a consciência da presença de estar no aqui e agora e aprender a ouvir tudo o que o nosso corpo tem a nos dizer, sussurrando ou gritando. Esse é o convite de agora. Nos episódios passados, eu fui abordando a nossa essência feminina, né? Estamos falando de mulher em foco. O reconhecimento e a valorização dessa força interna que a gente tem, chamando para nos observar nosso comportamento social, usando, às vezes, até generalização, né? Por vezes fiz isso, para fazer este acordar da nossa energia única e maravilhosa. Agora, quero te chamar para conhecer o seu próprio corpo, sua energia, suas escolhas de fuga ou enfrentamento. Começar a se conhecer, a respeitar e permitir a sentir.
restaurar a habilidade do movimento da sua energia vital, que até então você deixou ficar estagnada, inflamando-se nesse corpo, preferindo usar remédios, drogas agressivas e com vários efeitos colaterais, gerando tão somente a fuga de si mesmo ou o embotamento do seu sentir, nos tornando frios, incapazes de reagir ao que realmente a gente precisa. Nunca se fez tão urgente acordar em nossa energia e também nos acordar para ela. Tive interagentes, durante esse meu período de terapeuta tântrica, com doenças graves, assim, terminais mesmo, que se propuseram construir seu caminho, mesmo que seja para a morte, mas com mais verdade. Foi muito bonito de ver e de acompanhar esses casos, né? Vamos nessa melhor fase da gente, que dá tempo de tudo. Não duvide do seu corpo, ele sabe o que você precisa, ele está aqui com várias respostas para você e a gente só precisa aprender a ouvir. Eu espero que eu esteja alcançando você com essa mensagem, não no seu trilhar para a morte. Quer dizer, trilhar para a morte todos nós estamos, mas não tão na emergência e na vigência dessa morte, como eu citei desses interagentes. E muitos deles puderam, assim, me agradecer por ter acordado a capacidade do sentir dele, mesmo no finalzinho, e até dizer, falei assim, puxa, como eu não te conheci antes, como eu não soube disso antes. Eu estava conversando com um primo muito querido, a gente tem uma relação quase de mãe e filho, né? Eu e esse meu primo. E ele tá vivendo os dramas dele, né? Como todos nós temos os nossos dramas. E ele virou para mim e falou assim, ele tá morando longe da família dele, né? Nesse momento, mora em outra cidade, em outro estado. E aí ele fica com medo de voltar para casa e quando voltar para casa ser tarde demais. E eu falei com ele, assim, tarde demais não existe. Existe um momento que a gente pode fazer esse retorno para casa. Porque ninguém sai de casa só por sair. Sai por propósito, sai por propostas, sai porque precisa, porque existe um chamado para esse movimento. E muitos voltam para perto de casa, né, para perto dos seus. E se voltam é porque teve ali uma necessidade disso. Então é viver o que a gente precisa de viver sem ficar nessas questões todas de dilemas de é para ir, não é para ir, é para ficar, não é para ficar, é para sair, não é para sair. A gente não sabe, existe tudo propósitos. Vamos ouvir o corpo da gente e entender o que ele está pedindo para a gente fazer. Que só aí a gente entende a nossa verdade, só aí a gente entende o nosso propósito. E aqui no TV Olus, né, no Mulher em Foco, eu estou fazendo essa proposta para você. Vamos aprofundar nesse universo feminino, vamos aprofundar nesse conhecimento desse nosso corpo que nos foi negado há muito tempo e que a gente aprendeu a usar de uma maneira muito envolvida nesse social, e com essa questão a gente aprendeu a usar ele de uma maneira muito econômica. Vamos nos permitir mais, vamos entrar em contato com essa nossa essência verdadeiramente, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa sexualidade, conhecer a nossa energia vital, o que nos movimenta para a vida, porque é só no movimento que a gente vai conseguir tirar essas amarras, né? Tirar essas teias de aranha que nos prende e que nos limita o movimento. A partir dos próximos episódios eu vou cada vez mais aprofundando nessa linha, nessa vertente e trazendo mais significado para essa nossa energia feminina,
para esse nosso lugar de mulher no mundo, tá? Eu conto com vocês. Quem quiser trazer algum assunto, né? Isso eu falei lá no primeiro episódio. Não quero falar sozinha aqui. Se você tem alguma questão, se você tem algum ponto que queira ser discutido, traz isso para gente. Os programas, como você sabe, eles são gravados, né? Então não dá para a gente interagir aqui, mas eu leio sempre, eu volto sempre nele para ver se tem comentário, se tem alguma pergunta, se tem alguma questão ali, e vou tentar responder tudo que me for perguntado, tá? Estamos aqui numa crescente, estamos aqui numa proposta de trabalho, de se conhecer, né? É quase que uma terapia. Então vamos usar desse espaço, vamos aproveitar essa oportunidade de estar dialogando sobre a nossa situação nesse mundo, a nossa presença nesse mundo, o nosso propósito nesse mundo e nessa vida, né? Então fica esse chamado, aguardo vocês para a próxima semana. Namastê, até breve.